com Luiz Cláudio Alfradique. Que a paz de Jesus que já nos envolve possa nos manter todos tranquilos, serenos, focados no objetivo que nos trouxe aqui, e é sempre com carinho e gratidão que a gente retorna à casa de Bezerra de Menezes, sobretudo, mais uma das casas de Jesus. Gratidão à casa pelo convite, aos benfeitores por preparar essa ambiência maravilhosa que ora sentimos, e gratidão ao Mestre Jesus por nos permitir esse reencontro. Perda de entes queridos, que aqui buscaremos retratar naquela que é tida como a maior de todas as dores, a dor de uma mãe que perde seu filho aparentemente de forma prematura. Não há dor maior, segundo os espíritos, não há dor maior entre os encarnados. Aliás, Chico verbalizou certa vez que os próprios espíritos têm dificuldade de arrumar palavras que possam representar a intensidade desta dor. Das páginas da sabedoria budista, retiramos uma passagem onde o jovem príncipe Siddhartha Gautama, já na condição de Buda, estava ele em reclusão em sua cabana nas montanhas. Eis que naquela manhã o silêncio fora quebrado pelo um grito, uma voz de mulher clamando por socorro. Ele sai da cabana e depara-se com uma jovem mulher que trazia em seus braços um menino que de imediato ele percebeu que estava morto. Senhor, sou uma mulher solitária e tenho neste meu filho a única causa de minha existência. Diante de tantas vilas, tantas casas, coube justamente a morte escolher a minha casa esta noite e levar a vida de meu filho. Por favor, Senhor, interceda por mim. Peça a Deus que devolva a vida de meu filho. O Buda, sensibilizado, pega o corpinho gélido da criança, adentra a cabana, coloca-o carinhosamente sobre sua cama, lança a mão de uma sacolinha, entrega à mulher e diz: o que me pedes é algo praticamente impossível de se realizar, mas que para que possamos pelo menos tentar, necessitaremos de uma grande quantidade de amor e compaixão. Tome, vá, leve esta sacola, visite quantos lares puder. Conte, relate o seu sofrimento e depois peça alguns grãos de arroz tomados de amor e compaixão, impregnados. Quando a sacola estiver cheia, traga de volta para que possamos pelo menos tentar. E ela parte imediatamente. Mais de um dia depois, ela retorna, visivelmente abatida, visivelmente enfraquecida, mas em seus olhos um brilho diferente. Ela entrega a sacolinha cheia ao Buda e diz: Senhor, foram tantos os lares que visitei, que relatei o meu sofrimento, e deles ouvi também os seus sofrimentos, as suas histórias, e quantas delas tão mais penosas que a minha. Que venha o Senhor reformular o meu pedido. Peço que providencie a cremação do corpinho de meu filho, pois finalmente eu compreendi o verdadeiro objetivo da nossa existência. O Buda põe as mãos em posição de prece e agradece a Deus por mais aquele momento de iluminação. Ser espírita não é simplesmente crer na multiplicidade das existências, na reencarnação, e sim concebê-la como dádiva divina, através da qual Deus nos possibilita retornar quantas vezes necessárias à matéria
nesse planeta de provas e expiações, para que possamos estar sempre em busca da nossa evolução, do nosso processo evolutivo. E o que é evoluir, se não ir a cada momento buscar transformar as nossas falhas, as nossas imperfeições em nossas virtudes, nossos piores sentimentos nos nossos melhores sentimentos. Assim, Deus nos concede esta dádiva, onde voltamos à carne, convivendo com muitos que não conhecíamos, mas com tantos outros que já conhecíamos nossos afetos e nossos desafetos do passado. As famílias não são simplesmente agrupamentos gerados por combinações de cruzamentos genéticos e documentos assinados em cartórios. A família vai muito além disso. Através da família, Deus possibilita que possamos retornar aqui, conviver, sempre em busca de desenvolver o mais nobre dos sentimentos, o amor. O amor entre aqueles a quem nós fomos, por muitas vezes, carrascos e por outras vezes vítimas. Amor intensificar com aqueles a quem já somos afetos. E desta forma, desenvolvendo a fortaleza do amor, vamos conseguindo reparar tanto dos nossos erros no passado, cometido para com nós mesmos e para com tantos outros mais. Assim, estamos ali convivendo em família, amorosamente em família, e eis que de repente a morte vem ceifar do nosso convívio material um ente querido, um ente tão amado, que, repito, no caso de hoje estaremos retratando a perda de um filho tão querido. A dor é dilacerante. A dor realmente é tão forte que dentro ainda das nossas imperfeições, por vezes faz até balançar a nossa fé. Questionamos o porquê. Por que Deus fez isso? Eu não merecia isso, Ele não merecia também? Quando não questionamos a bondade ou a própria existência do Pai. Isso é natural porque dentro de nossa pequenez, se não estivermos com a fé bem consolidada, nós costumamos ver o mal onde justamente Deus plantou o bem. São centenas, milhares de justificativas que a doutrina nos mostra para esse afastamento aparentemente prematuro de um ente querido. Mas vamos levantar aqui 3 possibilidades, que essas vão derivar para quantas outras nós quisermos pensar. Um primeiro caso, por exemplo, daquele espírito que vinha sucumbindo em várias das últimas encarnações pelas suas fragilidades diante de determinadas tentações, de determinados desvios de conduta ou vícios, seja no álcool, seja nas drogas, seja na sexualidade, seja na honestidade, no crime. E como ele vinha sucumbindo, a bondade divina permite que ele venha inserido num grupo familiar mais estabilizado, um pouco mais evoluído moralmente, eticamente, por vezes religiosamente, para que ali, inserido naquele grupo e totalmente cercado de bons exemplos, ele tenha a sua oportunidade maximizada, mais chances do enfrentamento de si mesmo. No entanto, quando chega a adolescência e que o espírito reencarnante vem à tona a sua verdadeira personalidade, o seu verdadeiro eu, começa novamente a ter as tentações diante dos atrativos do mundo. E por vezes, mesmo ali, cercado dos melhores exemplos,
vem a sucumbir novamente, se entregando às suas tentações, o que vem a gerar não só sofrimento a ele, mas um sofrimento ao grupo familiar que tinha, entre outras, aquela missão de auxiliá-lo. Diante da prova não passada, a bondade divina retira-o do contexto, sem que para isso esteja cometendo qualquer injustiça, porque novas e novas e novas oportunidades serão dadas até que consiga, poupando assim o grupo familiar de sofrimentos desnecessários ao seu processo evolutivo. Se ficam, é porque ainda tem outros a serem corrigidos. O segundo caso, o segundo exemplo, lembrando que todos esses exemplos são genéricos e devem ser derivados para tantos outros, é justamente o contrário. Aquele núcleo familiar formado por pessoas instáveis emocionalmente, eticamente, moralmente, religiosamente, desguarnecidas, que não dão a importância, e um espírito mais elevado, mais equilibrado, por amor se oferece em missão para auxiliar aquele grupo. Vem, surge, nasce naquele grupo familiar para justamente com a sua presença conseguir incentivar a mudança para o rumo bom. É aquela criança maravilhosa, aquela criança luz que só em a gente estar perto se sente bem. É aquela criança meiga, doce, aquela criança que nos surpreende quando começa a falar com frases de fundamento, frases com bom conteúdo, com boa estrutura. E à medida que aquela criança vai crescendo, ela naturalmente vai captando, adquirindo a admiração e o respeito emocional dos demais. É aquela criança que, de forma aparentemente prematura, se envolve, deseja se envolver com uma determinada religião, seja ela qual for. E assim estimulando ao grupo familiar que também o faça, o acompanhe, o leve. E aos poucos ela consegue ir melhorando o grupo familiar com os valores, os nobres valores morais, religiosos. E então chega em determinado momento, ele já jovem, missão cumprida, mas eles precisam continuar sozinhos, precisam passar pela prova, e ele retorna à pátria espiritual. Mantê-lo aqui após a missão cumprida é o mesmo que manter no campo de batalha o soldado que cumpriu bravamente a sua missão. Seria o mesmo que manter no presídio o presidiário que cumpriu a sua pena de forma exemplar. Ele retorna para dar continuidade também ao seu processo. O terceiro exemplo que trazemos, o reencontro de desafetos, inimigos de outrora. Aqueles que se odiaram, aqueles que se machucaram e se mataram. Ali na figura de pai e mãe, os algozes de ontem. Na figura de filho, a sua vítima de ontem. Aquele por quem eles foram responsáveis pelo sofrimento e até mesmo a morte. Onde o ódio existia de todas as partes. Na vítima, o ódio com todo desejo de vingança. E naqueles que o executaram, o ódio do distanciamento, querer o mais distância possível, e a sabedoria do Pai os reúne embaixo do mesmo teto. E desde pequeno, o amor começa a se desenvolver e vai se consolidando, chegando à adolescência com aquele amor maravilhoso, forte, consolidado. Hora de seguir a prova. O jovem é retirado do contexto, retorna à pátria espiritual e lá, ao retornar, passar pelo período de perturbação e vir o esclarecimento, o entendimento, em que ele enxergar naqueles amados pais os seus carrascos de ontem, estarão colocando em prova o amor desenvolvido. Pois se o amor é verdadeiro, não mais ódio,
e sim vibrando, tentando, se possível, auxiliar aqueles pais em momentos de tanta dor. E aos pais que ficaram ali, purgando pela dor da perda do filho tão amado, justamente os atos de outrora, quando foram responsáveis por lhe retirar a vida. E ficaríamos aqui horas e horas e horas falando os exemplos. De certo que a fé é extremamente importante em todos os nossos momentos de dor, principalmente neste momento. Não é que a fé vá nos impedir de sentir a dor. Ela não nos impede. Mas, como disse Santo Agostinho, a fé é o melhor antídoto contra todas as dores e sofrimentos. Pois é ela, a fé inabalável, que nos leva à confiança, à certeza de que somos filhos de Deus e que, como filhos dele, iguais a ele, eternos. E assim, na confiança na bondade infinita do Pai, saber que se estamos passando por um momento de dor, não é por sadismo do Pai, é pela bondade dele que sabe exatamente o que precisamos passar. E desta forma, criamos uma força chamada resignação, que é a força que nos dá a capacidade do enfrentamento aos nossos obstáculos neste mundo de provas e expiações que ninguém está livre deles. E com este enfrentamento, sempre de cabeça erguida, sem revolta, sem queixumes. As lágrimas são impossíveis. As lágrimas são impossíveis de serem contidas. Até porque o que são lágrimas, senão o transbordamento pelos olhos dos sentimentos que nos inundam os corações. Mas existem dois tipos de lágrimas. Existem as lágrimas saudáveis, benéficas. São aquelas lágrimas formadas de amor, de saudade. Lágrima do desejo de estar ajudando da melhor forma possível. Lágrimas confiantes no amanhã. E existem as lágrimas venenosas, que são aquelas lágrimas tomadas de sentimentos negativos, de inconformismo, de revolta, de indagações, de queixumes, de não compreensão de jeito nenhum. Para que possamos entender bem como essas lágrimas interagem no momento da perda de um ente, interagem no que diz respeito a nós encarnados e ao ente que partiu, vamos relembrar o que é o fluido universal. Fluido universal é o que existe de aparentemente vazio, o vácuo existente em todo o universo. Todos nós estamos envolvidos pelo fluido universal, como estamos aqui pelo ar. Todos os mundos, todos os globos. E uma das características do fluido universal é que é ele que faz ser possível a comunicação entre os espíritos, mente a mente. Espíritos desencarnados comunicam-se entre si a distâncias infinitas, pensamento a pensamento, mente a mente, através do fluido universal. Da mesma maneira que o som viaja pelo ar, com a diferença de que tem o limite de distância dado e que no fluido universal não existe esse limite. No entanto, não só os espíritos desencarnados se comunicam entre si. Espíritos encarnados também se comunicam com os desencarnados através do fluido universal, mente a mente. É através dessa comunicação que as nossas preces chegam ao alto, chega ao nosso mentor, chega a Jesus, chega a Deus, chega a Maria. Mas é também através dele que nós temos a resposta do alto, através das nossas intuições, dos pensamentos, dos bons pensamentos
que vem em retorno às preces. Até mesmo entre os encarnados, nós conseguimos ter essa comunicação mente a mente, a chamada telepatia, só não aprendemos a lidar com isso ainda. Todos nós já tivemos uma experiência. Quem aqui já não passou pelaquela situação onde de repente, do nada, lembra de alguém que há que tempo não vê? Passa um minuto, toca o telefone, vai atender quem é? Aquela pessoa. Menino, estava pensando em você agora. O pensamento ligou as mentes e de uma das partes provocou a ligação. Quem de nós já não passou pelaquela situação de repente ficar atentamente olhando para uma pessoa, pode ser até desconhecida, que está de costas, e de repente a pessoa se vira diretamente nos seus olhos. Parece que nós chamamos, as mentes se ligaram. Então é através dessa capacidade que todos nós temos, é que nós, encarnados, permanecemos em contato com o ente querido que se foi. É importante lembrar que a dor da separação é para ambas as partes. A saudade existe de ambas as partes, a vontade de estar junto, de sentir o cheiro, existe para ambas as partes. Se as nossas lágrimas, no momento em que nós estamos mentalmente nos ligando, nos conectando ao nosso ente querido, são lágrimas positivas, onde nós passamos confiança. Meu filho, minha filha, nós estamos realmente saudosos da sua presença material, mas é tão bom ter a certeza de que logo, logo estaremos juntos. Missão cumprida, meu filho. Se ficamos é porque ainda temos algo para fazer aqui. Mas confiança na bondade do Pai. O caminho não acabou. Continue no seu processo. E tão logo nos seja permitido, estaremos todos juntos novamente. É importante que nada foge à sabedoria infinita do Pai. Geralmente, no momento do desencarne, temos um período chamado período de perturbação, onde o espírito não sabe direito o que aconteceu ou se mantém, pela bondade infinita do Pai, adormecido. Com que objetivo principal? Para quando as nossas lágrimas são venenosas. Então a nossa conexão mente a mente vai passar para o nosso ente querido tudo aquilo que ele não está precisando naquele momento. As nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, as nossas frustrações. E assim, são lágrimas que passam para o ente querido. Por que você fez isso comigo? Por que você me abandonou? Por que você partiu? E ele que do outro lado, se estiver ouvindo isso, sofre muito mais pela dor da separação. Assim, neste momento, nós caímos num duplo risco. O primeiro, de nos transformarmos, ainda encarnados, em verdadeiros obsessores do ente amado que partiu, colocando em suas costas a responsabilidade pela sua ausência, de nossa dor, de nosso sofrimento. E o outro risco é quando nós nos entregamos a esse processo. Nós criamos em torno de nós uma carapaça, uma couraça psicológica negativa de tamanha intensidade e de tão baixa vibração que dificulta até mesmo aos nossos mentores nos transmitirem o bálsamo através dos bons pensamentos, das boas inspirações, porque nós estamos fechados. E no mesmo processo vem a facilitar a ação de espíritos inferiores a nos transmitir os piores pensamentos, os piores sentimentos, nos colocar ideias de culpas de coisas que fizemos ou deixamos de fazer com aquele ente no passado, nos tirando toda a possibilidade de confiança nesse processo.
da sábia sabedoria. E aí, como resultado, nós vamos cada vez mais baixo, cada vez mais ao rechão, e perdemos todo o desejo, todo o amor para com nós mesmos. Se não conseguimos amar a nós mesmos, como amar a alguém? E aí vem a perigosa dispersão. Deixamos de ter interesse para com tudo e com todos. Nas nossas atividades, no nosso trabalho, a nossa produtividade vai ao chão. Colocamos em risco os nossos trabalhos, os nossos compromissos. Passamos para as pessoas no nosso relacionamento azedume, queixa, azedume. Isto até mesmo ficamos dispersos dentro do nosso núcleo familiar. Deixamos de dar a atenção devida aos filhos que ficaram, aos demais familiares, ao cônjuge. E é ainda da nossa característica imperfeita evitarmos os contatos onde só recebemos de volta queixas e azedumes. A gente vai mantendo, mas vai naturalmente se afastando de pessoas que são muito negativas. E aí vamos afastando a convivência do restante do núcleo familiar. Demais filhos, demais familiares. O casamento, sem a devida manutenção, via de regra, fica fadado ao fracasso, à falência. Vejam quanto, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de conhecimento de todo o mecanismo, quanto estaremos podendo depositar nos ombros daquele que partiu, e ele poderá se sentir responsável pela falência do seu núcleo familiar. Se pudesse nos fazer um pedido, não seria outro senão confiança em Deus, confiança em Jesus. Aprendam a construir com a dor. Mas como? Como construir algo neste momento em que eu estou tão debilitado, tão enfraquecido? Como construir? Utilizando tudo aquilo que Deus nos disponibiliza de ferramentas positivas. A primeira e mais poderosa de todas, fazendo uso da prece. Como disse Chico, se há algo na vida que a gente não precisa ser econômico, é com oração, com prece. Pois prece a gente faz toda vez que achar que precisa. Pois toda vez que estamos orando, melhoramos, aumentamos a nossa vibração, nos aproximamos mais do concurso dos bons espíritos, da assistência, abrimos os nossos canais à assistência positiva dos bons espíritos. O uso devido da prece. Vamos dizer não àquele luto funesto. Vamos arejar os nossos lares, fazer uso da boa literatura, da boa leitura edificante, dentro ou fora da doutrina. Na doutrina, tantos e tantos casos reais ali documentados, onde vemos tantas passagens até mais difíceis que a nossa, e vemos como os irmãos conseguiram superar. Não há problema nenhum em aprender com o sofrimento alheio. Não há problema nenhum. Vamos fazer uso da boa música, que eleva o nosso espírito, a nossa vibração, como tão bem disse Leon Denis. Mas o que é boa música? Qual é o estilo? Não importa qual é o estilo, é aquela que fala bem ao nosso coração, fala bem ao nosso espírito. Mas sim, eu compreendo, mas me sinto fraco, me sinto desanimado, sem energia. Façamos uso de toda essa natureza que Deus não criou à toa para nós, toda essa energia da natureza. Quem aqui, nos seus melhores momentos de lazer, não sentiu o vigor da natureza ao sair de um banho de mar, ao sair de um banho de cachoeira, de rio? A gente sai, parece que tomou
botou na tomada a energia e estamos carregados de coisa boa. Quem não sente a energia positiva, ouvindo atenciosamente o som da floresta. Quem não sente a energia positiva, admirando os perfumes e as cores das flores, o cantar dos pássaros. Quem não sente a energia positiva no momento de lazer junto à natureza, quando sente a brisa bater em nosso rosto, como se fosse a própria mão aveludada do Pai a nos acariciar. Se tudo isso tem a capacidade de nos energizar quando nós já estamos bem, realizam verdadeiros milagres quando nós estamos enfraquecidos. E assim, com este uso permanente de todas essas ferramentas, estamos a cada dia nos fortalecendo mais e mais, aprendendo a lidar com a dor. E sempre lembrando que o Pai não tem filho preferido ou predileto. Todos somos iguais. Logo, perda de entes queridos não é algo destinado somente aos nossos vizinhos. Poderá acontecer a qualquer um de nós, a qualquer momento. Até porque a grande certeza que todos nós temos é que um dia chegará para todos nós. E assim, aprendendo a trabalhar as boas lágrimas, aprendendo a trabalhar a energia da natureza que o Pai nos concede e aprendendo a fortalecer cada vez mais esse vínculo com o mais alto através das orações, nós aprendemos a lidar com a dor. E neste momento, nós passamos a ter a obrigação de construir com a dor. E o que é construir com a dor? É passar adiante aquilo que nós aprendemos passando pela dor. Pois, olhando para os lados, sempre encontraremos alguém passando por essa prova tão difícil. A certeza da viagem. Toda partida mexe conosco. Seja ela na rodoviária, no porto, no aeroporto ou no túmulo. As lágrimas sempre existem. Mas quando nós vamos nos despedir de um filho, porque ele está se mudando para um país distante, onde lá ele irá fazer a realização do seu trabalho, do seu sonho, e quer de vez ir para lá, constituir a sua vida, mas nós ainda não podemos acompanhá-lo, temos as nossas coisas aqui. Nós levamos o nosso filho ao ponto de partida, ao aeroporto, ao porto, seja onde for, e as lágrimas saem, mas saem lágrimas positivas, torcendo que dê tudo certo, rogando ao Pai que o envolva, o proteja, pedindo a Ele que se mantenha no melhor da sua vibração, que ele consiga êxito no seu trabalho, que ele conheça boas pessoas, que ele consiga constituir a família, que tudo de bom aconteça. E eu prometo, meu filho, tão logo me aposente e consiga me desvencilhar do que me prende aqui, vou ao seu encontro, de preferência para morar bem pertinho de você. É assim que nós encaramos a partida de um filho encarnado. O túmulo não é diferente, pois nós compulsoriamente iremos também. Se ficamos, é porque precisamos ficar. Mas na certeza de que estaremos lá e mandando os nossos melhores sentimentos, fortalecendo, auxiliando, porque quando esse filho liga para a gente, se a gente tiver má notícia para dar, a gente não dá. A gente evita dar má notícia para que ele não sofra a distância. A gente segura, filtra, porque a gente quer que ele esteja bem. E aqui que ficamos morrendo de saudade, procuramos nos manter o melhor possível, para quando chegar na nossa hora de ir, que a gente chegue lá bem, elegante, bacana, feliz, e não um estorvo para a vida dele. Filhos
A melhor explicação, definição de filhos que até hoje eu conheci pertence a José Saramago, aquele ícone da língua portuguesa, escritor português, aliás, o único prêmio Nobel de literatura até hoje conquistado pela língua portuguesa em 1998. Saramago, que por muitas pessoas era tido como um ateu, porque ele batia de frente com muitos dogmas da igreja, mas que nesta definição de filhos, ele mostra todo um lado espiritualizado, quando ele diz, abre aspas, filhos são seres que nos são emprestados por Deus, para que possamos desenvolver um curso intensivo de, 2 pontos, como aprender a amar alguém mais do que a nós mesmos, como corrigir os nossos piores defeitos, para que possamos lhes dar os nossos melhores exemplos, e como aprender a desenvolver coragem, sim, extrema coragem necessária para desempenhar o papel de ser pai e mãe, diante de tantas possibilidades de sofrimentos e dores neste papel. Até mesmo o sofrimento de, ao final da jornada, olharmos para trás e percebermos que não a cumprimos a contento. Ou o grande medo de, a qualquer momento, deparar com a maior de todas as dores, a de perder um filho tão amado. Perder como? Não era nosso, era apenas um empréstimo do pai. Lembra-se? Ponto, fecha aspas, José Saramago. Um empréstimo do pai. Hoje, nossos filhos. Ontem, nossa esposa, nossa mãe, nosso amigo. Transanteontem, um estranho ou um inimigo, um desafeto, mas doravante, pela força do amor desenvolvido, eternamente nosso irmão. Nada mais importante do que aproveitarmos todas as possibilidades que Deus nos concede em cada encarnação. Chegamos aqui sem bagagem, sem nada. Mas Deus, em sua bondade infinita, permite que a gente leve de volta para a pátria espiritual, onde deixamos lá a nossa família espiritual, o nosso convívio espiritual, mas Ele permite que a gente leve de volta uma bagagem de 1, 2, 3 mil malas pesadas, lotadas de quê? Dos nossos novos conhecimentos, dos nossos novos sentimentos nobres desenvolvidos, das nossas novas amizades, dos nossos novos amores. Amizade. Amizade é o caminho para que nós possamos aumentar essa nossa bagagem, pois a amizade vem a ser a semente do amor. Todo amor não começa assim. Começa com uma admiração, se torna uma amizade, uma grande amizade, e se transforma num grande amor. Amor de pai, de mãe, de irmão, de amigo. Todos os tipos, eles são a própria evolução da amizade. E assim, o que precisamos é regar o nosso jardim todo dia. Mas como regar as sementes de amizade? Através da gentileza, da solicitude, da paciência, da tolerância, do perdão, da humildade. E à medida que nós vamos preocupados em dar o melhor dos nossos adubos às nossas sementes de amizade, esses adubos vão se fortalecendo cada vez mais dentro de nós. Isso nos faz lembrar de uma carta. Uma carta que é atribuída ao nosso poetinha, Vinícius de Moraes,
que mesmo tendo toda aquela fama de boêmio, ele ocultava um lado um tanto quanto espiritualizado, quando ele fez esta carta a um amigo, e que diz mais ou menos assim: não brigues com Deus quando Ele haver me levado. Se quiser chorar, chore. Se não conseguir chorar, não tem problema. Mas se quiser rir, ria. Muitos comentarão fatos sobre mim. Ouça e acrescente a sua versão. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me elogiarem demais, corrija-os. Se quiserem fazer de mim um santo só porque eu morri, diga-lhes que eu possa ter tido algo aqui ou ali de santo, mas estou longe de ser todo este santo que me pintam. Mas se quiserem fazer de mim um demônio, diga-lhes também que eu possa ter tido uma atitude ou outra de demônio, mas sempre procurei ser bom e ser amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus, corrija-os veementemente, pois só Ele é o grande mestre. Se tiveres saudades minhas e quiser falar comigo, fale com Jesus, eu ouvirei, pois pretendo ficar próximo dele o suficiente para continuar lhe sendo útil, mesmo eu estando do lado de lá. Se quiseres escrever algo sobre mim, escreva esta frase aqui, ó: foi meu amigo, acreditou em mim e sempre quis me aproximar de Deus. Aí pode derramar aquela lágrima. Eu não estarei lá para enxugá-la como das demais vezes, mas outros o farão em meu lugar. E ao me ver assim tão bem substituído, ficarei até mais à vontade para buscar novas responsabilidades no céu. Mas não deixe de vez em quando, dar uma espiadinha na direção de Deus. Não que você vá me ver, mas ficarei tão feliz em vê-lo buscando por Ele. E então, quando chegar também a sua hora de ir na direção do Pai, e que o véu que nos separa deixar de existir, poderemos viver em Deus essa linda amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim, então ore. Ore para que nós dois possamos viver a vida na certeza de que morreremos um dia e que possamos morrer na certeza de quem soube viver direito. Eu não vou estranhar o céu quando chegar lá. Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é viver um pedaço do céu aqui. Fecha aspas, Vinícius de Moraes. Temos sempre, com a confiança no Pai, lembrar que nunca, jamais, em tempo algum, o Pai coloca um filho seu aonde a sua graça não irá protegê-lo. E que tudo acontece nos momentos em que tem que acontecer. Por isso, em momentos felizes, louvemos a Deus. Em momentos difíceis, busquemos a Deus. Em momentos silenciosos, oremos a Deus. Em momentos dolorosos, confiemos em Deus. E por todos os momentos de nossa existência, agradeçamos a Deus. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor.
Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos teus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo o novo sentimento, o novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos. Ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade e amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de Ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a Tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, Tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz. Graças a Deus. Nós agradecemos o nosso irmão Luiz Cláudio com essa prece linda e que temos a certeza que neste momento estamos preparando o solo para que a semente germine e uma grande árvore repleta de sentimentos bons, de fraternidade, de amor, de companheirismo, aqueles que estão ligados a nós, irmãos que já partiram, amigos, companheiros, esposa, esposo, nossos pais, que eles recebam esta prece que aqui foi colocada com tanto sentimento de amor e de fraternidade, sejam elevadas até eles neste momento. E que a paz de Jesus esteja em nós.